A nossa primeira convidada é carinhosamente conhecida na rede como Benê, né, a professora Maria Benedita Castro Andrade, e a primeira memória que eu tenho da Benê é quando eu prestei o concurso de diretor de escola e fui, né, fui escolher um outro sindicato para participar. E eu ficava olhando na direção do Cinesp essa mulher, e numa sociedade como o Brasil é estruturalmente racista, essa mulher negra ocupando esse lugar e dizendo de uma posição muito importante no ecossistema da educação municipal. E eu me perguntava, gente, mas como é que, quem é, como é? E uma grande amiga minha me contou parte da história da Benê, que é a professora Elizabeth Dias, que foi diretora regional em Itaquera, foi supervisora escolar na Adrei Ipiranga, e ela me contou, né, quem é Benê, como é que Benê chegou onde chegou. Então, Benê, a primeira coisa que tenho que dizer é isso, que você funcionava e funciona como um campo de referência deste lugar, como educadora dessa rede. Em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer a Rose, que fez o favor de não lembrar há quanto tempo a gente se conhece. Em segundo lugar, o Alexandre. Eu entrei na prefeitura no governo Covas. Houve o concurso para gestor e eu passei a ser diretora no governo do Covas. E foi lá que nós nos conhecemos, né, Belê? Acho que foi. E sabe onde eu fui trabalhar, Alexandro? Itaim Paulista. A minha trajetória toda foi no Itaim Paulista. Então, para mim é um momento assim fantástico eu estar aqui hoje. E foi lembrado uma coisa que eu até trouxe escrito e vou ler para vocês. É uma fala da Guiomar. Uma fala da Guiomar, porque em 2008 o Cinesp terminou um livro sobre a história do ensino municipal. Cinesp, para quem não tem conhecimento, é um sindicato só de gestores do município de São Paulo. E aí conseguimos elaborar este livro e convidamos os ex-secretários para fazer uma apresentação. E a Guiomar, dentre outras coisas maravilhosas que ela escreveu no livro, tem a seguinte questão: olhando com distanciamento para todos esses anos, a imagem que me vem é de um tobogã de políticas educacionais. A descontinuidade é uma das mazelas da educação brasileira, mas a educação de São Paulo é uma desvairada. E por que ela falava isso? Ficamos um tempo sem governo, sendo indicado, o último foi o Covas. A partir daí, os governos que se seguiam, cada um vinha com uma política educacional. Você apagava tudo que você tinha e daí você começava tudo de novo. E foi justamente em 2008, que o Eliseu estava conseguindo lembrar, que nós iniciamos os trabalhos de um plano municipal de educação. Por que só em 2008? Porque o primeiro, 2001, quando teve o Plano Nacional de Educação, São Paulo não fez nada. Tinha até uma vereadora, Ana Maria Quadros, que muitos de vocês conhecem também. Ela começou um trabalho na Câmara, mas não avançou. Eu não sei se estava trabalhando só a secretaria, se o governo estava junto. Eu sei que não avançou. E daí parou, não se falou mais nada. E aí, em 2008, por conta dos eventos nacionais, o Alexandre, que era o secretário, abriu a porteira. E quem participava inicialmente? O Hélio, que falou hoje, o Hélio não, o Li, o professor, o sociólogo, as entidades do município, várias instituições que tinham pessoas envolvidas com a educação, e formou-se um grupo muito consistente. A gente fazia as reuniões, a maioria delas lá no sindicato, e fomos construindo, trabalhando, o povo se envolveu demais da conta.
havia propostas de, a hora que o plano estivesse pronto, até na traseira dos ônibus ia falar do plano, que era para poder envolver todo mundo. E aí, terminamos o plano, a ação educativa teve um papel fundamental na elaboração do plano, e aí, a hora que terminou o plano, tinha mais de 2.000 propostas, imenso. Levamos tudo para a secretaria, todos assim, muito felizes que nós tínhamos terminado. Só que o Plano Nacional estava acabando, e o Plano Municipal teria que estar em consonância com o Plano Nacional. E aí, muito do que nós havíamos feito não foi considerado. Mas ficou lá, na mão do Alexandre. Uma das coisas que ele falou, que nos incomodou demais, demais da conta, é que a educação não seria só da rede direta. Por quê? Nós tínhamos previsto que a questão da educação infantil, nós iríamos, aos poucos, absorvendo, pegando como rede direta. Mas aí ele declarou para nós que isso era impossível, não tinha como fazer isso, porque as crianças ficariam sem escola. Isso que iria acontecer. E aí ficou esse plano lá, não acontecia nada, e o grupo da ação educativa, com o sindicato meu e outros, o que nós resolvemos fazer? Fomos para o Ministério Público. Por que nós fomos? Tinha dinheiro envolvido. Nós tínhamos feito conferência que se gastou muito. O Alexandre havia convidado pessoas para trabalhar, para organizar. Então, era muito dinheiro que a prefeitura tinha investido e estava parado. Não tinha acontecido nada até então. Eu sei que daí, nesse meio tempo, muda o governo, entrou um governo do PT, o plano acabou indo para a Câmara Municipal, porque era lá que iria acontecer, né? E aí foi para a Câmara Municipal depois disso, a coisa também não andava muito, e nós tivemos até a felicidade de ver que o governo ele chamou os sindicatos todos envolvidos, já tinha uma conversa com a Câmara, e na Câmara, de início, 2 vereadores se dispuseram a trabalhar no plano. Então, foi um período assim, muito legal, tivemos reuniões concretas, acho que era uma vez por semana, a presença deles sempre ali presente, nós fomos colhendo mais coisas, enfim, fechamos o plano. Fechamos, mas aí a felicidade não tinha tamanho. Falei, puxa, terminamos um plano. O que aconteceu? Os conservadores já tinham ido no Plano Nacional. Tinham ido no Plano Nacional para que tudo que houvesse gênero fosse cortado. Teve esse problema lá, a gente não sonhava que viria para cá, e veio. Veio, invadiram, o Eliseu é prova disso, invadiram a Câmara Municipal. Você andava pelos corredores, tinha padre, tinha gente com terço. Um dia até levaram uma santa, tipo, sei lá, um nicho, sei lá o que é aquilo, carregando pelos corredores da casa. E para eles, todo mundo que insistia que gênero teria que permanecer, era contrário, não podia. Eu sei que fizeram uma pressão muito grande com os vereadores, muito, muito mesmo. No Plano Nacional, os deputados já haviam recolhido tudo quanto era arma que tinha, e aí tiraram tudo que tinha de gênero do Plano Municipal de Educação. Assim, o plano foi aprovado. Assim que foi aprovado, o prefeito da época, El Haddad, ele fez um convite para as entidades que lidassem com a educação, tivesse alguma relação, para participar de um encontro
da formação de um fórum no gabinete dele. E por que isso? Porque o Plano Nacional ele trouxe a existência de um fórum oficial. E aqui nós não tínhamos nada. Aí ele fez esse convite. Foi uma coisa espetacular. A minha amiga Vilani, que é da comissão que eu também pertenço, mandou para mim a relação. 93 entidades, representantes de entidades, estiveram na frente do prefeito. Uma coisa assim espetaculosa, né? 93. Só que assim que a coisa clareou, começamos a trabalhar, o fórum começou a se reunir, das 93, acho que passou por umas 40. Sumiu todo mundo, porque não está a presença do prefeito, sumiu todo mundo. E assim continuamos trabalhando, o fórum se envolvendo muito com a questão do plano, e tinha conferência, e havia esta cobrança, depois que o plano estivesse pronto, por 2 anos, deveria ter a construção dos planos regionais de educação. Então, para quem não tem muito conhecimento, na rede nós temos 13 diretorias regionais. Na época do PT, eles trabalhavam, o pessoal estava trabalhando, muitos ajudaram na terminologia do plano, só que mudou o governo. Mudou o governo, nós já estávamos em outro governo, pessoas que não tinham trabalhado no início, de repente estavam na diretoria, mas mesmo assim, olha, a gente ficou muito, muito fascinado com o trabalho desse pessoal, porque pessoas que não tinham acompanhado, muitas conheceram o plano nesse trabalho, não conhecia antes, porque o plano nunca teve a divulgação que a gente queria que tivesse. Porque quando se falava num plano, eu, principalmente na minha cabeça, imaginava assim, que a gente ia saber o que ia fazer, mudava governo, não importava, nós saberíamos o que fazer. E aí, esse povo novo que estava lá, eles trabalharam muitíssimo, teve apoio de funcionário da secretaria, orientando, fornecendo subsídios, como é que se fazia uma discussão do plano regionalizada. E o fórum teve um papel fundamental. O pessoal do conselho estava sempre presente, era a Sueli, era a Fátima Antônio, todas as reuniões elas estavam presentes. E aí o pessoal ia fazendo o trabalho, trazia, mostrava, havia discussões em cima do que estavam prevendo, e foi caminhando, o plano ficou pronto, todas as DREs fizeram seus planos em 2019, eu até trouxe um material que é do Cinesp, não sei se tem condições de ver, aqui estão todos os planos das 13 DREs, então foi uma coisa assim maravilhosa que está aqui documentado. E, quando eu fui chamada para vir hoje aqui, foi falado para mim que era para tratar da educação integral. Então, aqui neste livro, tem tudo de educação integral em todas as DREs, em todas. Aí você vai lendo, você vai vendo o que o povo está falando. Uma preocupação muito grande com a questão dos recursos. E esse período todo, que eu até estou em casa, eu nem sei como é que ficou, porque estava muito questionado, a questão da verbação da União, dos estados com o município. Eu não sei nem se a lei foi concluída, se não foi, porque o plano traz a verbação. Os regionais, teve DRE, que também queria que houvesse, né, um sistema de averbação com a União, com o Estado, para quê? Para construir escolas arquitetônicas, mobiliário específico,
com quadra, com teatro, com N coisas que seriam importantíssimas para a educação integral. Trouxe também uma coisa que eu achei interessante, porque na educação integral tem muita essa questão da diversidade, do aluno ir para fora, para ter conhecimentos, para se aprender, para aperfeiçoar. E, nessa saída, tem a questão do transporte. O transporte, que é fundamental, né? Nós temos escola em tudo quanto é canto, os únicos espaços públicos em toda a cidade de São Paulo são as escolas, e vem uma questão muito forte, teria que ter transporte para você levar as crianças para esses eventos. Uma outra coisa que também achei muito legal, eles não se descuidaram do PPP, do Projeto Político Pedagógico da escola. Então, a educação integral a ser realizada, ela tem que estar consonante com o PPP, tem que estar junto, tem que evoluir, a criança tem que evoluir baseada nisso. Outra, e aumento de verba, então, é fundamental. Está na minha hora já, Alexandre? Isso, eu ia te falar para a gente ir concluindo, se você puder, 3 minutinhos, tá bom? Tá bom. Então, uma coisa também fundamental nesse trabalho dos profissionais, das diretorias, é a preocupação com a alimentação, com as crianças com deficiência, que precisam ser atendidas. Então, foi um trabalho seríssimo. Para esse trabalho, o Fórum, além de ter dado muita sustentabilidade, orientações de como fazer, a gente estava preparado para uma segunda etapa. Agora que vai ter a conferência, eu até gostaria que depois, quando chegar a vez da Minéia ela falar, um projeto de lei que chegou para a secretaria, chegou para o sindicato, já aponta que em novembro nós teremos a conferência municipal. Isso é um trabalho imenso, requer um monte de coisa, e o fórum, que foi desconsiderado o ano passado, eu não podia deixar de falar, porque já falamos até para a Minéia, o governo, por conta da pandemia, por conta disso tudo que nós estamos atravessando, ele alterou o Plano Municipal de Educação sem falar com o Fórum. Não sei nem se falou com o Conselho, a Rose está aí, pode até ser que tenha falado, mas com o Fórum, que está lá na lei, ele, o Conselho e a Secretaria são os responsáveis pelas conferências. E, de repente, a lei do ano passado mudou os intervalos para que realizasse as conferências, prorrogou o plano um ano a mais, e o fórum não foi consultado. Mas, como nós não somos de guarda-raiva, a gente quer trabalhar, nós estamos aqui para trabalhar. Muito obrigada a todos, um grande abraço. E agora, por último, a hora que o Alexandro falou da questão do concurso para diretor, o sindicato, que atualmente eu sou vice-presidente, ele é um defensor de concurso público. Nós não acreditamos em outra coisa. Essa história de falar que eleição é mais democrático, é tudo conversa que nós estamos vendo aí no dia a dia, não é? Nós precisamos de pessoas competentes que gostem do que está fazendo para dirigir uma unidade escolar. Eu sempre digo que uma unidade escolar, a hora que você entra, ela é como um incêndio. Você entra, pegou uma coisa, você não sabe como é que vai acabar o teu dia. Você não sabe. Você está lidando com pessoas de múltiplas culturas, teve problema, não teve, você não sabe nada disso. Então, você tem um dia, você tem que... O importante é que você esteja bem. O importante é que você ouça. Se você não pode dar uma resposta satisfatória na hora, você se compromete a dar uma analisada e voltar a conversar. Você não pode ignorar ninguém. Você não pode ignorar professor, funcionário, principalmente a criança.
porque a criança, depois desses anos todos que eu aposentei, cruzo com um adulto na rua, que eu nem imagino como que você vai lembrar que esse adulto era aquele que você tinha, né, ou relacionava bem, ou brigava qualquer coisa, você não lembra, mas ele lembra de você. Então, é fundamental esse olhar para a criança, esse apoio, esse entendimento que tem que ter. E o Cinesp defende o concurso, eu também, muito, muito mesmo. Acho que a gente sempre está aprendendo, sempre tem que estar participando das unidades, das atividades todas, e para mim foi uma alegria muito grande. Tá? Eu aproveito para me despedir de todos, um grande abraço, e vai chegar um dia que a gente vai poder se abraçar sempre, tá? Um tchau para todos e muito obrigada mesmo por essas horas que ficamos juntos.